Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. Eu estou aqui com um processo número 0600065-11 2023.6.26000. É de São Paulo. O relator é o juiz Maurício Fiorito, com relação a uma decisão acerca da votação com o celular. No caso, o homem que votou com o celular não cometeu crime de desobediência. Essa decisão é do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Decisão liminar. Trata-se de habeas corpus impetrado. Em seu pedido liminar, o impetrante requer o sobrestamento do termo circunstanciado número 0600139-55.2022.6.26.0047 e da audiência de oferecimento de proposta de transação penal designada para ser realizada no dia 24 de abril de 2023, às 14 horas, na sala de audiência do Fórum do município de Galha, São Paulo. Em síntese, sustenta que o paciente está sendo processado por infração ao artigo 347 do Código Eleitoral, desobediência eleitoral, como consignado no termo circunstanciado. Teria o paciente, na condição de eleitor e durante o segundo turno do pleito de 2022, desrespeitado determinação da Justiça Eleitoral, posto que teria afrontado a norma prevista no parágrafo único, artigo 91-A, da Lei 9.504 de 1997 e entrando com o aparelho de celular na cabine de votação. Argumenta que a conduta imputada é atípica, pois, em que pese tenha o paciente violado o artigo 91-A da Lei das Eleições ao adentrar na cabine de votação portando telefone celular, a conduta praticada não se amolda ao crime tipificado no artigo 312 do Código Eleitoral, pois esse, como dito, refere-se à violação do sigilo do voto por terceiro e não pelo próprio titular do sufrágio, bem como em que pese o citado artigo 91-A da Lei das Eleições proíbe que o eleitor vote portando câmeras e celulares. O dispositivo não prevê pena para os descumpridores desta regra. A dos outros, sim, estarem presentes os elementos para a concessão da liminar, tendo em vista que fica evidente que a falta de justa causa para o TCO, movido pelo Ministério Público, uma das condições da ação penal, e ainda que o paciente sofrerá dano irreparável, pois haverá possibilidade de que haja o término da ação penal que se quer trancar, sem o devido julgamento da presente liminar, mormente com as mudanças recentes do procedimento penal, onde há audiência única e, consequentemente, maior celeridade processual. E, em suma, a concessão de medida liminar para suspender a audiência designada no dia 24 de abril de 2023 e, consequentemente, a concessão da ordem de habeas corpus do paciente, determinando o trancamento do termo circunstanciado. Pois bem, eventual intervenção em inquérito policial ou mesmo em termo circunstanciado constitui medida de caráter excepcionalismo e somente é possível quando, de plano, se constata a ilegalidade ou eratologia capaz de suprimir a justa causa para o prosseguimento do feito, o que ocorre nas hipóteses de atipicidade da conduta descrita na denúncia, ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou quando presentes causas extintivas da punibilidade, o que se verifica no caso em concreto. O paciente está sendo acusado da prática de crime de desobediência eleitoral prevista no artigo 347 do Código Eleitoral, por ter desrespeitado o preceito normativo disposto no parágrafo único do artigo 91-A da Lei 9.504 de 97
e entrado com o aparelho celular na cabine de votação durante o turno das eleições de 2022. Inicialmente, acerca da probabilidade do direito, sabe-se que, conforme jurisprudência consolidada, não configura o delito, a princípio, em exame, a desobediência à norma abstrata genérica. Por isso mesmo, não é típica a conduta que infrinja lei, resolução, regulamento, instrução ou edital emanado de tribunais eleitorais, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, o crime de desobediência, Código Eleitoral, artigo 347, exige, para sua caracterização, descumprimento de ordem judicial direta e individualizada. Tratando-se de norma genérica abstrata, não há de se falar em crime de desobediência. Ademais, não se desconhece o proibitivo previsto no artigo 91-A, parágrafo único da Lei 9.504 de 97, que veda o porte de aparelhos dentro da cabine de votação, com o objetivo de salvaguardar o exercício livre e secreto do voto, evitando assim eventuais aliciamentos e captações ilícitas de sufrágio porventura decorrentes de tais condutas. Todavia, tal reprimenda por si só sequer possui sanção expressiva na seara civil eleitoral e, com mais razão, não pode ser objeto de tutela de direito penal, cuja incidência deve ser implementada como última ratio. Nesse ponto, ao menos em consignação sumária, verifica-se, no caso em apreço, a possível ausência de justa causa ante a alegada atipicidade da conduta. No outro giro, atinente ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exige-se a necessidade de prestação de tutela de urgência a fim de evitar dano irreparável a ser suportado pelo paciente. Verifica-se das razões expostas pelo impetrante e dos documentos trazidos na exordial haver elementos seguros a comprovarem a existência desses elementos. Isso porque se deve ter em mente que a tramitação de um procedimento investigatório ou de uma ação penal traz ao acusado repercussão negativa, capaz de gerar diversos prejuízos à sua imagem e ao convívio social, impondo seu controle jurisdicional para inibir constrangimento indevido, seja pela atipicidade da conduta, como alega o impetrante, seja pela ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou ainda pela ocorrência de qualquer causa de extinção da punibilidade. Assim, de rigor, a concessão da medida liminar para suspender a realização da audiência designada para o próximo dia 24 de abril, bem como sustar outras medidas cabíveis acerca do TCO, até a vinda aso autos da informação da autoridade coatora, ante o exposto, defiro deliminar essa decisão do dia 20 de 4 de 2023. Pessoal, essa é uma decisão que, acerca do homem que votou com o celular, não cometeu crime de desobediência. Então, diz o Tribunal Regional Eleitoral que não configura o crime de delito de desobediência, pois trata-se de norma abstrata e genérica, por isso não é típica a conduta que afronta a lei, resolução, regulamento, instrução ou edital emanado dos tribunais regionais. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e deixa um comentário aí. Beleza? Valeu, pessoal.